Olá, pessoal! Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre decomposição de vetores. Esse é o nosso terceiro e último vídeo sobre esse assunto de vetores. Antes de começar, eu preciso fazer uma recordação de alguns assuntos que nós já estudamos em matemática, tá? Esse assunto aqui você já deve ter visto lá no nono ano, ou então talvez no primeiro ano do ensino médio. Então, o que nós temos aqui? Nós temos em preto um triângulo retângulo, certo? Tanto é que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, eu marquei nesse triângulo retângulo um ângulo que eu chamei de alfa, tá? E nos lados do triângulo eu dei nome. Esse lado que está coladinho do ângulo, eu chamei de cateto adjacente. Esse lado que está separado do ângulo, eu chamei de cateto oposto. E esse lado maior aqui na diagonal é o que a gente chama de hipotenusa, tá? Bem, se você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, se você pegar esse tamanho desse lado do triângulo e dividir pela hipotenusa, essa conta, essa divisão, tem um nome. A gente dá um nome para essa divisão, e o nome é seno do ângulo alfa. Tá? Da mesma forma, se você dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, essa conta também ganha um nome especial. A gente chama isso de cosseno do ângulo alfa. Definição, tá? Cosseno é o resultado do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bem, e aí o que eu faço com essas expressões? Eu simplesmente dou uma ajustada nela. Esse h que está aqui embaixo, ele está dividindo. Então eu posso passar ele por outro lado multiplicando. Então vai ficar que o cateto oposto é igual à hipotenusa vezes o seno, certo? Nessa outra equação eu posso fazer a mesma coisa, né? O h que está dividindo vai multiplicando, então o cateto adjacente é igual à hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Tá? Isso daqui é o que a gente sabe da matemática, lá das aulas de geometria. Vale a pena chamar a atenção que os valores de seno e cosseno são valores conhecidos, tá? Então eu fui na internet e peguei uma tabela com esses valores. Então a gente tem aqui nessa primeira coluna os ângulos em graus, tá? Então são vários ângulos aqui. E em azul a gente tem o valor do seno desse ângulo. E aqui em verde a gente tem o valor do cosseno desse ângulo. Então, por exemplo, você vê aqui em 30 graus, a gente sabe que o seno vale 0,5 e o cosseno vale 0,86, alguma coisa. Tá bom? Então, esses valores de seno e cosseno são conhecidos para todos os ângulos. Tá? Nenhum mistério quanto a isso. Pois bem, dito isso, vamos ao nosso problema de física propriamente dito. Então, o que eu tenho aqui nessa figurinha? Em verde é o chão, tá? Eu coloco sobre o chão uma caixa. Nessa caixa, eu amarro um barbante e puxo o barbante com uma força de 200 newtons. Esse barbante ele tem uma certa inclinação com a horizontal. E esse ângulo é 37 graus. Quais são os valores de seno e cosseno de 37? Eu já olhei lá na tabela e coloquei aqui do lado, tá? 0,6 e 0,8. Pois bem, qual é a pergunta? A pergunta é: quais os valores das componentes vertical e horizontal dessa força F? Bem, primeiro vamos entender a pergunta, né? O que ele está querendo saber aqui nessa pergunta, nessa questão? A ideia é o seguinte: quando eu faço uma força de 200 newtons inclinada dessa forma, o que eu na verdade estou produzindo na caixa são dois efeitos simultâneos. É como se eu estivesse puxando essa caixa para a direita e ao mesmo tempo estivesse puxando a caixa para cima. Puxar inclinado dessa maneira é como se fosse puxar para a direita e para cima ao mesmo tempo. Então, quando ele pergunta quais os valores da componente vertical e horizontal da força F, ele está querendo saber o seguinte: vem cá, quanto desses 200 newtons está puxando a caixa para cima e quanto desses 200 newtons está puxando a caixa para a direita? Então, essa é a pergunta dele. Ele quer saber quanto dessa força puxa para a direita e quanto dela puxa para cima. Como é que a gente responde essa pergunta? Bem, antes de mais nada, acho que fazendo um desenho, tá? O que eu fiz? Peguei essa força F inclinada, desenhei aqui embaixo igualzinho, tá? Mesma inclinação, mesma coisa. E aí eu desenhei aqui essa força FC e essa força FS.
A força FC é a força que está colada do ângulo, tá bom? No caso, é a componente horizontal, né? E essa força Fs é a força que está separada do ângulo. No caso aqui, é a componente vertical. Então, para todos os efeitos práticos, é como se essa força F preta fosse formada pela soma desses vetores azul e vermelho. O azul, o vetor azul puxando para o lado, mais o vetor vermelho puxando para cima, produz uma resultante que é essa força preta F. Tá? E eu quero descobrir o valor dessa força vermelha, Fs, e o valor dessa força azul, Fc. Eu não sei se você consegue perceber, mas esse meu problema é igualzinho o problema de geometria que eu estava te falando antes. Olha só, esse Fs, naquele triângulo antigo, faz papel de cateto oposto, vê se não é. E eu sei como calcular o cateto oposto. Eu acabei de te mostrar aqui. Você pode calcular o cateto oposto fazendo o produto da hipotenusa do triângulo vezes o seno do ângulo. Nesse triângulo aqui, quem faz papel de hipotenusa é o F. E a gente sabe quanto é que vale o F, vale 200. Então não tem muito mistério. Se eu quiser calcular o valor dessa força Fs, eu tenho que mudar aqui. Se eu quiser calcular o valor dessa força Fs, o que eu tenho que fazer é multiplicar a hipotenusa, que no caso desse triângulo é F, né, pelo seno do ângulo, que aqui no caso é 37 graus, certo? Ah, professor, e se eu quisesse calcular o valor do FC, né? Ué, compara aqui. O FC, ele é, naquele triângulo antigo, ele é o cateto adjacente, certo? E se eu quiser calcular o cateto adjacente, eu tenho que fazer a hipotenusa vezes o cosseno. Então, eu tenho que fazer o F vezes o cosseno do ângulo. Ficaria algo mais ou menos assim. Ó. O FC seria a hipotenusa, que nesse triângulo novo é um F, né? Vezes o cosseno de 37. Tá? Eu queria que vocês se dessem conta de uma coisa. Eu chamo esse lado de Fs, força separada do ângulo, né? E Fc, força colada do ângulo, não é à toa. É para que você se lembre, toda vez que você for calcular a força que estiver separada do ângulo, você tem que multiplicar pelo seno. S seno, certo? E toda vez que você tiver que calcular a força que estiver colada ao ângulo, C cosseno. Então, FC, força colada, você multiplica pelo cosseno. Separada é seno. Tá? E o cálculo propriamente dito, pessoal, não tem muito mistério. É só a gente prosseguir substituindo os números, né? Nesse caso aqui, o F vale 200 e o cosseno de 37, estava escrito ali em cima, é 0,8, tá? Então, o valor do FC, ele vai ser 200 vezes 0,8, que é 160 newtons, tá bom? E o Fs, né? O Fs é mais ou menos a mesma coisa, é só trocar os números, certo? No lugar do F entra 200, no lugar do seno de 37, só olhar o valor ali em cima, é 0,6, tá? Então, se você fizer o produto de 200 por 0,6, isso vai dar 120 newtons. Tá? Bem, e o que significam esses valores na prática? Ué, o que significa é o seguinte, se o Fc vale 160, significa que daqueles 200 newtons originais, 160 puxa a caixa para a direita. E se o Fs vale 120 newtons, daqueles 200 newtons originais, 120 puxa a caixa para cima. Tá? Talvez você esteja se perguntando, mas 120 mais 160 não dá 200. Como é que pode, né? Uma parte valer 160 e a outra 120, se tudo tem que ser 200? Ué, não tem problema nenhum. Com vetores é assim mesmo, tá? Eu te mostrei em sala de aula que quando a gente soma um vetor... Deixa eu até apagar aqui que eu acho que eu fiz errado. Quando a gente soma um vetor de 3 newtons com um de 4 newtons, assim fazendo 90 graus, né? A resultante que aparece aqui não vale 7,
que é 4 mais 3. A resultante que aparece aqui é 5, certo? Então não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse 120 newtons, não, 160 newtons puxando na horizontal, né? 120 puxando na vertical, e a diagonal aqui, que é a resultante, vale 200 newtons. Tudo certo, nada demais. A matemática de vetores é assim mesmo, ok? Bem, professor, mas é só isso? Cara, é só isso. É só isso. Só que dependendo do problema, muda um pouco o contexto, tá? Eu trouxe aqui mais um exemplo, vou tentar fazer rapidinho com vocês. O exemplo é o seguinte: você está numa obra, existe um balde muito pesado, cheio de cimento, e aí tem dois operários puxando esse balde para cima. O balde estava lá no fundo de um poço, tá? Nessa hora aqui da foto, repara que esse operário da esquerda puxa a corda, né, fazendo 30 graus com a vertical, certo? E o operário da direita também, ok? A gente sabe o valor do seno e cosseno de 30 graus, eu peguei lá na tabela, 0,5 e 0,86. Cada operário faz uma força igual ao outro, né, que vale 100 newtons. Então, esse cara aqui puxa a corda com 100 newtons e o outro também. E a pergunta é, qual a força resultante produzida pelos dois operários? Então, o operário da direita puxando e o operário da esquerda puxando juntos vão produzir sobre o balde uma força resultante que aponta para onde? Bem, como é que a gente faz uma questão dessa? Antes de mais nada, desenhar as forças. Então, a força que esse operário da esquerda faz é essa seta preta, certo? E eu sei que quando ele puxa inclinado assim desse jeito, é como se ele estivesse puxando o balde para cima, que é essa seta azul, e ao mesmo tempo para a esquerda, que é essa seta vermelha. Tá? Então essa força preta que ele produz causa dois efeitos, né? Puxar o balde para cima e para a esquerda. Tá? E o operário da direita? O operário da direita é quase a mesma coisa. Ele produz essa força preta aqui, que na prática faz o balde querer subir, então é essa seta azul, e faz o balde querer ir para a direita, que é essa seta vermelha. Como as forças são todas iguais, 100 newtons de um lado, 100 newtons do outro, os ângulos também são todos iguais, me parece mais ou menos óbvio perceber que essa força vermelha de um lado tem o mesmo valor da força vermelha do outro, certo? Eu nem sei qual é o valor delas, mas a figura é toda tão simétrica que se uma valer, sei lá, 30 newtons, a outra vai ter que valer 30 newtons também. Só que uma puxa para a esquerda, a outra para a direita, então uma anula o efeito da outra, certo? O que sobra na prática são essas duas forças azuis, ok? Esse balde, ele vai sentir uma força azul produzida pelo cara da esquerda e, ao mesmo tempo, a outra força azul produzida pelo operário da direita. A força resultante, nesse caso, vai ser duas vezes o valor de uma força azul dessa, porque, obviamente, as duas têm valores iguais. Tá? E aí, se você parar para perceber, repara bem, esse ângulo aqui vale 30 graus. E essa força azul é o FC, porque ela está colada com o ângulo, certo? Então, a força resultante é duas vezes o valor de FC, certo? Duas vezes, porque é o valor de uma seta azul mais a outra, né? Eu já estou calculando a resultante vai ser as duas somadas, então é o valor do FC multiplicado por 2, ok? E como é que calcula FC? Lembra, né? Se é C, multiplica pelo cosseno, certo? Então vai ser F vezes cosseno de 30. Então tá feito. A resultante nada mais é do que pegar a força que cada operário faz, que no caso desse exemplo é 100 newtons, certo? E multiplicar pelo cosseno de 30. Cosseno de 30 vale 0,86. Então aqui vale 0,86. Se você fizer 100 vezes 0,86, vai dar 86. Então vai ficar 2 vezes 86. Esse cara aqui vezes esse, né? Dá 86, certo?
E o dobro de 86 é quanto? 180 vai dar 160, com mais 12, 172. Espero não estar errado, né? Como é que é? 86 vezes 2, 172 newtons. 172 newtons. Então, o que significa isso? Significa que esses dois operários, cada um puxando com uma força de 100, produzem, na verdade, uma resultante que aponta para cima, vertical, com o valor de 172 newtons. Tá? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês, como que a gente decompõe vetores e como utiliza isso para resolver problemas práticos, tá bom? Faremos mais exemplos em aula, mas por enquanto é só. Um abraço para todo mundo.